Vamos ler o Evangelho em João, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim as Escrituras: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que quando vier o Messias, chamado Cristo, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou que falo contigo. Naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Poderia ser ele o Cristo?
Verso 30, saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam, mestre, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita. Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário, desde já ceifa o fruto para a vida eterna, e assim se regozijam, tanto o semeador como o que colhe. Pois é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes, outros trabalharam, e vós usufruístes do seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo quanto tenho feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar. Pai, é diante da sua palavra que nós nos posicionamos agora e pedimos que por graça e misericórdia, o Senhor nos leve a um tempo de intimidade, ao ponto de o Senhor ficar tão à vontade em nossas vidas, em nosso coração, que o Senhor nos arranque da comodidade, do conformismo, nos leve a entender que há um propósito e um chamado do Senhor para as nossas vidas. João é o evangelho que eu mais gosto. João, ele tem uma linguagem diferenciada. Se você lê o evangelho de João, você vai perceber que ele usa uma linguagem mais perto do coração. João, ele não está extremamente preocupado com os rituais judaicos. Ele não está preocupado em trabalhar estas questões históricas do ministério de Cristo. E a impressão, quando eu leio João, é que ele fala de uma coisa mais espiritual, mais intimista, mais romântica. O evangelho que João nos apresenta, ele é mais apaixonante, vibrante. João não se preocupa tanto em falar de obras que Jesus faz, mas ele se preocupa muito em mostrar Jesus se relacionando com pessoas. Então eu tenho um carinho muito especial pelo Evangelho de João. Lembrando, obviamente, que João foi escrito depois de 90 depois de Cristo. Então o Evangelho de João foi, junto com o Apocalipse, os últimos livros a serem escritos do Novo Testamento e de todo o cânon bíblico. Então João escreve o Evangelho depois de muita maturidade. Ele não escreve no sentido de registrar fatos, mas ele escreve no sentido de dar um testemunho. Então ele está preocupado em testemunhar do Evangelho de Deus, que é o próprio Cristo, encarnado em Jesus. Então se você pega, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 1, todos contam a genealogia de Jesus da terra. João conta a genealogia de Jesus do céu. Ele diz, ele era o Verbo. No princípio ele era o Verbo. No princípio ele não nasceu de Adão. Todos os outros evangelhos vão dizer, olha,
Veio Adão, teve um filho chamado Sete. Sete teve um... Enfim, até chegar em Jesus, vem João e diz, no princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele é diferente. Todos estão olhando para a história. João está olhando para o céu. Não se trata de um conflito. É que a perspectiva é outra. Ele olha a partir da eternidade sobre as coisas da terra. Então veja bem, no capítulo 1 ele começa com essa história e diz, olha, Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele é a luz. João 1, verso 12, mas a todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só João vê isso. Vou pular um pouquinho, no capítulo 2. No capítulo 2 aparece Jesus convidado para ir num casamento em Caná da Galileia. E no meio desse casamento o vinho acaba. Jesus manda que os garçons da festa encham as talhas da purificação de água. E ele multiplica as águas da purificação e as transforma em vinho. Multiplica não, perdão. As transforma em vinho. Então Jesus pega as águas da purificação, que faziam parte de um ritual sagrado judaico, e pega aquele ritual e o transforma por inteiro. Alguns acham que é para alegrar a festa, porque o vinho era sinônimo de alegria. E eu arrisco a dizer que não era para isso. Jesus, na verdade, estava anunciando como ele ia terminar, e não como ele estava começando, transformando os rituais judaicos em uma vida de relacionamento com Deus a partir do seu sangue que seria derramado. Rituais não. Rituais são de fora. Relacionamento é por dentro. Aquele milagre não fala de como Jesus estava anunciando a sua chegada. Fala de como Jesus estava anunciando a sua partida. Quando ele, na última ceia, se reúne com os discípulos em João 13, toma o pão, o parte disso, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele pega o cálice de sangue, que era simbolizado pelo vinho. Então ele pega aquele vinho dentro do copo e levanta, dá graças a Deus e diz, e este é o meu sangue, sangue de uma nova aliança. Por que João começa com esse texto? Com esse milagre? Porque ele não estava começando pelo começo, como ele sempre fez. João estava começando pelo fim, como Jesus iria terminar. Nós chegamos no capítulo 3, quando João conta a história de um homem da alta cúpula do judaísmo chamado Nicodemos. Nenhum dos outros evangelistas conta nenhuma dessas histórias. Só João. Porque ele não está preocupado com as coisas historicamente falando, ele está preocupado de que a eternidade invada a terra. Então João diz que esse Nicodemos chega para Jesus e pergunta, o que é preciso para herdar o reino de Deus? O que é preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer? E Jesus responde para ele, não é preciso fazer nada, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Eu estou contando isso só para você perceber como que João é diferente. Essa história que nós acabamos de ler, só João fala sobre ela. Nenhum dos outros evangelistas nota essa história. Destaca essa história, mas para João isso foi muito importante. Jesus estava na Judéia com os seus discípulos, mas ele precisava ir a Galileia, porque como diz o texto, alguns fariseus estavam sabendo que Jesus estava batizando muita gente. E pelo ciúme, pelo ódio, pela inveja, pela oposição religiosa, o fato de Jesus estar batizando pessoas anunciava para eles que muitas pessoas daquela região, a Judéia, onde ficava Jerusalém, muitos judeus estavam se convertendo e sendo batizados por Jesus. E isso incomoda os religiosos. Isso me lembra umas histórias que eu ouvi lá no começo, quando a gente chegou aqui em Cacoal.
Ai, ai. Teve algumas pessoas, alguns irmãos, inclusive de algumas igrejas, pastores, que disseram que nós íamos fechar essa igreja. Nós íamos fechar porque a gente não ia conseguir manter essa obra. Eu me lembro disso e me lembro muito do Evangelho de João, porque os fariseus perseguiam Jesus, porque ele estava fazendo discípulos. Isso incomodava muito os religiosos. E aí, de repente, irmãos, Jesus em fuga daqueles homens, porque ainda não era chegado a hora dele confrontá-los de fato. Ele estava preparando o ambiente para confrontá-los. Jesus então precisa ir da Judéia para a Galiléia. Veja bem, presta muita atenção que eu vou fazer um desenho para você. Imagina que isso aqui é o mapa do mundo. Mas eu vou reduzir aqui só para o Oriente Médio, tá? Isso aqui é o Oriente Médio. Aqui assim, ó, é o mar Mediterrâneo. Porque aqui embaixo fica a África e lá em cima fica a Europa. Por isso ele se chama Mediterrâneo, ok? Então aqui está o mar Mediterrâneo. O Oriente Médio é justamente essa parte que é média, porque ela liga os continentes. Essa parte aqui do mar que liga a África ao Oriente Médio ficava ao sul de Israel, a parte de baixo de Israel. E nessa partezinha aqui, de baixo, estava a Judéia. É onde Jesus estava, ok? Sim ou não? A parte de baixo era a Judéia. Entre a Judéia e a Galiléia, que é onde Jesus estava indo, existia um lugar chamado Samaria. Entenderam? O que importa para nós é só esse pedacinho do desenho. Então agora eu vou tirar esse pedacinho e vou ampliar ele, para vocês entenderem. Esquece o mar, esquece a África e esquece a Europa. Eu vou aumentar o tamanho da região. Esse risco aqui é o contorno. Esse pedaço aqui é a Judéia. Ok? Esse pedaço aqui é a Galiléia. Ok? Da Judéia que está aqui, a Galiléia que está aqui, existia Samaria. Entenderam? Para ir para a Galiléia que está em cima, os judeus não passavam por Samaria. Porque os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. Eles davam a volta. Eles passavam por fora do mapa ali, ó. Se Samaria estava aqui, eles faziam isso, ó. Faziam isso porque nem sequer pisar em Samaria um judeu ortodoxo faria. Eles andavam mais, davam a volta por fora, mas para poder bater no peito e dizer, nem sequer pisar em Samaria, eu pisei durante toda a minha vida. Porque os judeus, lá atrás, na história, eram irmãos dos samaritanos. Você sabia disso? Eles eram irmãos dos samaritanos. Só que os judeus eram a parte sul do reino de Israel e Samaria a parte norte. Só que os samaritanos cederam à invasão dos assírios e se renderam aos assírios, se miscigenando com eles e perderam o território norte de Israel. E os judeus resistiram à primeira invasão. Então, porque eles resistiram, eles desconsideraram os samaritanos como irmãos. Vocês não fazem mais parte da nossa família. Essa história é bem semelhante a muitas coisas que acontecem hoje. Muitas vezes nós somos levados, inclusive na igreja, a pessoas que não conseguem ter o mesmo comportamento, a mesma postura que a gente não considerar mais eles irmão. Eles não são bons o suficiente para andar com a gente. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala, nossa, essa pessoa faz isso e é crente? Nossa, e é cristão? Meu Deus, que impureza! Sabe esse senso religioso? Os judeus eram especialistas nisso. Então eles passaram a ter inimizade, eles odiavam os samaritanos. Judeu não gostava de gente de outra nação. Os gentios para eles eram a escória, mas os samaritanos eram pior do que a escória, porque os samaritanos foram da mesma origem que eles. Então eles acreditavam que os samaritanos eram pior do que esterco. Se para um judeu se relacionar com outra pessoa
Era ruim, se relacionar com um samaritano era extremamente profano. Vocês entenderam, gente? Vocês estão com cara de paisagem hoje? Está muito frio, quer que desligue o ar? Olha aqui, presta atenção. Vou falar de uma outra coisa, talvez eu vou até complicar mais, mas se eu esclarecer isso para uma pessoa, tá bom. Imagina que Jesus estava em Pimenta Bueno. Jesus ia para Rolim de Moura. Kleber, para ir de Pimenta para Rolim, precisa passar em Cacoal? Não? Imagina que Jesus decidiu passar. Havia uma cultura na época de quem ia de Pimenta para Rolim, não podia passar em Cacoal. Jesus fala, eu vou passar. Cara, isso é loucura. Eu vou passar. Mas você não pode passar. Eu vou passar. Mas não é legal passar. Mas eu vou passar. Mas por que você vai passar? Não, eu vou passar. Mas todo mundo vai para Rolim de Moura direto. Para que passar em Cacoal? Eu vou passar em Cacoal. Imagina que Cacoal é a Samaria daquela história. Entenderam agora? Consegue me acompanhar? Havia um caminho direto, que era o óbvio. Não direto no sentido logístico, mas o direto que era o comum, o que todos os judeus fariam. Jesus contrapõe o que todos os judeus fariam e entra numa chamada Sicar. E quando ele vai, ele se encontra com uma prostituta. A mulher, diz o texto, ela estava aproximadamente ao meio-dia pegando água no poço de Jacó. O poço que Jacó deixou aquele povo. Por que aquela mulher foi ao meio-dia? Imagina a gente em Israel. No meio daquela região do Oriente Médio, aproximadamente 50 graus durante o dia. E uma mulher indo buscar água sozinha ao meio-dia em um poço fora da cidade. O que levaria uma mulher a buscar água ao meio-dia fora da cidade? Somente uma coisa. Nem as próprias mulheres samaritanas aceitavam aquela mulher no meio delas. Se não bastasse, veja bem, um judeu não pisar em Samaria, e Jesus decidiu fazer isso. Além de Jesus decidir entrar em Samaria, ele decide algo mais pesado, porque ele decide estar no poço meio-dia para se encontrar com uma mulher que nem mesmo as samaritanas andavam com ela por causa da sua reputação. Segundo alguns comentários, aquela mulher buscava água ao meio-dia, porque as outras mulheres tinham medo de andar com ela e ela catar os maridos delas para ela. Porque a fama dela é de que ela se casava com o marido das outras. Quantos estão comigo aqui nessa história? Pode parecer que não tem nada a ver, mas isso tem tudo a ver com essa palavra, irmãos. A mulher ao meio-dia no poço, porque nem mesmo as outras mulheres de Samaria aceitavam se acharem associadas a ela, de tão perigosa que ela era. Jesus chega lá naquele poço, a mulher leva um susto, porque Jesus está sentado, ela vai tirar água. E é óbvio, porque a aparência de Jesus era de um judeu. Jesus era um judeu. E ela logo se assusta, porque se não bastasse ter um judeu sentado no poço, o judeu fala com ela. Então veja bem o nível de barreiras e de preconceitos que Jesus quebra. Primeiro, o preconceito racial. Ela era samaritana e Jesus vai em busca de uma mulher samaritana. Mas não é só porque ela era mulher e só porque ela era samaritana. Porque além de ser mulher samaritana, ela era prostituta e adúltera. Um judeu não falava com uma mulher na rua. Um samaritano nem sequer passava perto de um judeu, porque ele poderia ser ferido. Tamanho ódio que os judeus tinham dos samaritanos. Um judeu em Samaria falando com uma mulher que era adúltera, era o cúmulo de todos os absurdos.
E sabe o que Jesus fez? Foi até lá, inclusive correndo um risco de ser morto por causa disso, por amor a uma mulher. Irmão, eu não sei se você consegue compreender e eu não sei por que você está aqui nessa noite. Mas se Cacoal é a nossa Samaria, Jesus decidiu vir aqui hoje ao seu encontro porque Ele te ama. Não importa o quão impuro você já tenha sido ou você ainda se sinta. Não importa quantos pecados você já tenha cometido ou talvez até esteja cometendo nesse instante. O Jesus que eu conheço, Ele quebra todas as barreiras que forem precisas para te encontrar. Mesmo que você esteja num lugar que nem mesmo a sua família ou seus amigos queiram estar perto de você. Cara, que Jesus é esse que coloca a sua reputação, Gui, em jogo por causa de uma mulher adúltera, por causa de uma prostituta? Que Jesus é esse que quebra todas as barreiras por uma pessoa que era excluída entre os excluídos? Olha para mim, irmão, presta atenção em uma coisa. Jesus não foi até uma prostituta. Jesus foi até uma mulher que nem mesmo as prostitutas aceitavam. Essa era a concepção da época. Entre as prostitutas ela estava excluída. Porque para os judeus é assim que os samaritanos eram, prostitutos. Jesus vai até o meio das prostitutas. E no meio das prostitutas existe uma que nem as prostitutas querem. E Jesus fala, é em busca dela que eu vim. Mulher, me dá água. Aquela mulher, ela fica chocada. Como, sendo tu judeu, pedes a mim para te dar a beber? Cara, que Deus é esse? Que quando nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos excluídos, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos abandonados, Ele vem ao nosso encontro, e não apenas vem ao nosso encontro, Ele chama a nossa atenção. Eu nunca quis Jesus de verdade, mas Ele me quis, irmão. Eu não fui ao encontro dEle, querido, Ele veio ao meu encontro. Não foi ela que foi atrás de Jesus, foi Jesus quem veio atrás dela. E esse Jesus que está escrito na palavra, o Jesus que nós conhecemos, é o Deus que abriu mão da sua glória e veio ao meu e ao seu encontro. Jesus podia ter ido por São Felipe. É São Felipe ali, né, Kleber? Mas Jesus escolheu passar em Cacoal. Jesus escolheu passar em Cacoal, por mim e por você. Às vezes você estava assim pensando, será que eu vou no culto hoje? Para quê? Será que isso realmente vai fazer alguma diferença na minha vida? Às vezes talvez você está ali pensando, cara, acho que eu não sei se eu sirvo para ser crente. Não sei se realmente eu tenho disposição para isso. Só ser crente tem um monte de coisa, sabe, pesada, eu acho que eu não quero, eu quero viver minha vida aqui mesmo do jeito que eu estou vivendo, sabe? Talvez você chegou aqui hoje com uma mentalidade de desistir, sabe? Aí você vem, irmão, abre a sua Bíblia em João capítulo 4, e você vê um Deus que abriu mão da sua glória, se esvaziou de si mesmo, se fez carne. Ele abriu mão da glória dele, da glória, entende? Da glória. Ele era glorificado nos céus, Ele abriu mão disso para vir em carne e osso ao encontro de samaritanos como nós. Gente que era esterco, gente que não valia nada, que nunca valeu nada. Mas mesmo assim, Ele vem no poço, quando nós estamos nos sentindo abandonados e excluídos, para dizer, eu estou aqui por causa de vocês. É por vocês que eu dei a minha vida na cruz. Ah, irmão, isso é libertador. Quando você entende que você está com sede e que Ele é a água viva e que Ele está na sua vida, na sua frente, te dizendo, beba, eu sou uma fonte inesgotável, beba de mim, tome dessa água que você nunca mais terá sede. Amém, queridos? Ele precisava se encontrar com aquela mulher.
Ele desejava se encontrar com aquela mulher. Ele podia ter ido por outro caminho, e seria óbvio e natural, e ninguém ia achar nada estranho, pelo contrário, ia ser o normal, mas ele decide mudar o próprio rumo natural das coisas, para encontrar-se com uma mulher. Nessa noite, eu tenho certeza que Jesus está aqui para se encontrar comigo e com você. Uau! Esse é o Jesus a quem nós amamos, a quem nós servimos. Agora escute isso. Às vezes nós pensamos que isso é o suficiente. Bom, esse é o meu Jesus, então não importa o que eu faça, o que eu viva, por onde eu ande, do jeito que eu ande, Ele vai vir no poço ao meu encontro. Mas isso não é verdade. Não significa que Ele não nos dá a oportunidade de recomeçar, mas significa que quando Ele vem ao nosso encontro, é porque Ele já conhece o propósito que foi liberado do céu sobre a minha e a sua vida. Eu não sei se vocês conseguiram se concentrar na leitura ou os que já conhecem aquele texto. Mas Jesus estava com os discípulos dele, não estava, pastor? E o louco é que Jesus fez até os discípulos quebrar o protocolo. Porque os discípulos tiveram que entrar também naquela região que eles não entravam. Eu acho que o clima ficou pesado, Henrique. Quando eles foram chegando perto do poço, aquela mulher, Jesus sentou no poço com sede. O texto diz que ele estava com sede, mas o texto diz que os discípulos, deram linha na pipa, foram para a cidade comprar comida. Irmãos, presta atenção em uma coisa aqui que eu vou falar bem rapidinho. Enquanto Jesus ficou no poço esperando as mulheres, os discípulos foram para a cidade comprar comida. Quando os discípulos voltam, Jesus está lá, mudando a história daquela mulher, e eles ficam ali com a comida na sacola. Eles estão ali com o marmitecão ali, na sacola, esperando, e Jesus não para de conversar com aquela mulher. Que trem absurdo um negócio daquele. Só que eles não têm coragem de falar para Jesus, de questionar Jesus. Mas eles estão lá, eles falam, Jesus, sua marmita está aqui. Ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A resposta de Jesus fala algo muito forte em nossos corações. Porque ele continua dizendo assim, olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. Vou alongar a história aqui, acelerar um pouco a história. Depois que eles chegam, aquela mulher vai embora depois do diálogo com Jesus. Diz o texto aqui, João, que aquela mulher falou para a cidade inteira que ela achava que tinha encontrado Cristo. Quando Jesus estava conversando com ela, os discípulos de Jesus, aqueles que tinham até carteirinha, discípulo de Jesus, aonde eles estavam? Onde, irmãos? Na cidade. E a mulher estava onde? No poço. Quem foi primeiro na cidade? Os discípulos ou a mulher? E quem foi que anunciou Jesus na cidade? A mulher. Cara, imagina. Tem um crente mundano ali que a gente nem aceita que é cristão de verdade. E tem apóstolo, pastor, profeta aqui. Aquele crente que a gente nem acha que é crente de verdade, foi lá e ganhou uma cidade inteira para Jesus, enquanto os pastores, profetas e apóstolos estavam aqui preocupados se Jesus estava quebrando regras da religião. Enquanto ele estava ali, sua marmita está aqui, Jesus. Jesus estava lá, cara, vocês não entenderam nada. Eu tenho uma comida para comer que vocês não estão dispostos a comer. É fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra.
Enquanto os discípulos estavam preocupados com o seu próprio bucho, Jesus estava preocupado com vidas que estavam naquela cidade. Enquanto para os discípulos andar com Jesus era um status, para Jesus vir ao mundo era transformar a realidade do mundo inteiro, salvando as pessoas para cumprirem em si o propósito daquele que os havia chamado. Mas enquanto os discípulos de Jesus, que eram autoridades para fazer a obra, estavam preocupados com o seu estômago, com o seu umbigo, uma mulher impura, uma mulher que não podia ser alcançada, estava mudando a história de uma cidade, só porque Jesus quebrou os preconceitos, por amor a ela, foi suficiente. Jesus quebrou os preconceitos por você também. Isso tem sido suficiente ou você precisa de algo a mais? Do que você precisa, irmão, para mudar a história da sua casa? Para mudar a história do seu lugar, para mudar a sua história. Do que é que você precisa? Você precisa de um incentivo? Você precisa de mais algum curso? Você precisa de mais alguma coisa? Porque aqui Jesus falou para ela, é verdade, chama o seu marido lá. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ah, verdade, isso aí é verdade. Você já teve 5, né? E esse que você tem também não é seu. Jesus não ficou com... Olha, pastor, cuidado como você vai falar com esse irmão, viu? Que esse irmão é meio sensível. Não, Jesus esfrega na cara dela. Você é adúltera e eu sei que você é adúltera. Eu sei que você se prostitui. E mesmo assim eu estou aqui por amor a você. Agora você pega esse balde aí, joga esse trem fora porque eu estou te dando uma água de verdade. Agora muitos de nós bebemos essa água e continuam carregando o balde. Vamos ver se Jesus coloca mais um pouquinho aqui, né? Porque sabe como é que é, né, pastor? Eu estou com Jesus, mas eu tenho muita sede ainda dessas coisas. Eu tenho muita fome ainda dessas coisas do mundo. Então eu estou com Jesus, eu não quero abrir mão de Jesus, mas antes de fazer essas coisas, deixa eu encher meu baldinho. É tão louco e prova que aquela mulher entendeu que Jesus estava falando de uma outra água, que ela pega o baldinho dela aqui, irmão, ó. Sai vazada. Por que ela foi no poço? Buscar água. No começo ela não entendeu nada. Jesus falou, me dá dessa água aí. Ela falou assim, mas como é que você é judeu, você fala comigo? Ele falou, preocupa não, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que ia pedir água para ele. Mas nem balde você trouxe? Ela olhou para Jesus e falou, nem balde você trouxe? Ele falou assim, mulher, eu estou falando de uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. Pelo contrário, do seu interior vai se tornar uma fonte. E essas águas vão jorrar de dentro para você, para a vida eterna. Sabe o que ela faz? Pega o baldinho. Falei, o quê? Tchau! Vazou para a cidade com a mão vazia. Por quê? Porque ela estava com a sede saciada. Ela até esqueceu, irmão, que ela foi lá buscar água. Porque ela trouxe algo muito mais precioso, não deu nem tempo, chegou na cidade gritando, vem ver, vem todo mundo, pessoal, aquele pessoal que discriminava ela, aquele pessoal que tratava ela com preconceito, aquele pessoal que desprezava ela, ela volta correndo, pessoal, ei todo mundo, eu encontrei alguém, eu acho que é Jesus, é o Cristo, venham ver, venham conhecê-lo. Como é que você sabe que é ele? Porque ninguém aceitava aquela mulher. Como é que você sabe que é ele? Eu sou uma prostituta, ele falou para mim que eu já peguei o marido de vocês. Todo mundo falou, rapaz, esse cara deve ser de Deus mesmo. Falou isso para você? Falou que você fica com o marido dos outros, falou que esse que você tem aí também é da irmã fulana de tal, falou, então vamos lá conhecer esse cara. Esse cara aí falou que ninguém aqui tem coragem de falar. Fica chocado não, irmão, porque foi isso que Jesus fez. Chama seu marido, ah, não tem marido, ah, é verdade, esse que você tem não é seu. Chamou. Sabe o que aconteceu? Todo mundo foi saber se era Jesus. Sabe o que eles descobriram? Que era Jesus. Mas quando eles descobriram que era Jesus, eles descobriram uma outra coisa. Que além deles encontrarem Jesus, aquela mulher não era mais a mesma pessoa. Pela primeira vez, ela chega diante de toda a cidade e reconhece. Ele falou quem eu sou. E vocês sabem quem eu sou. Como vocês sabem quem eu sou e eu estou reconhecendo, porque ele disse que eu sou isso, vão lá para vocês conhecerem ele também. Ah, irmãos, não tem mais balde. Não tem mais fome.
Não tem mais sede dessas coisas do mundo, porque agora há uma missão, há um propósito, fazer a vontade do meu Pai. Fazer a obra do meu Pai. Então aquela mulher que jogou o baldinho, vai correndo e ganha uma cidade inteira para Cristo. Porque o final da história diz que eles agora reconheciam e davam a honra àquela mulher. Não é mais só pelo que você disse. Então eles estão reconhecendo, foi ela quem disse. Foi ela que falou de Jesus para nós. Foi ela que nos levou até Jesus. Mas não é mais por causa dela. Agora nós mesmos experimentamos que Ele é o Salvador do mundo. Quantos estão comigo ainda aqui? Vou encerrar. Sendo bem simples. Jesus não muda a trajetória dele por crentes de banco, por discípulos que se preocupam com o seu umbigo. Jesus muda a trajetória dele por homens e mulheres que se reconhecem pecadores, mas que quando são perdoados saem gritando para todo mundo ouvir. Ele mudou a minha história. Venham conhecer Jesus. Vocês precisam saber quem Jesus é. Ainda que essas pessoas que têm que ouvir isso sejam as próprias pessoas que nos discriminaram um dia, que nos derrotaram um dia, que nos ofenderam um dia, elas precisam ouvir. Jesus é quem está mudando a minha vida e a minha história. Conheçam Jesus, porque Ele é o Salvador do mundo. Os discípulos não estavam conectados com a vontade divina, Fábio. Eles foram lá no lugar pelo qual Jesus decidiu passar ali e não fizeram absolutamente nada, porque a preocupação deles era com a agenda. Vamos rápido, porque de repente Jesus está querendo vazar logo daqui. E eles não tinham entendido que Jesus não tinha pressa, porque era por isso que ele havia vindo ali. Tanto é que o texto que nós lemos diz que ele ficou ali 2 dias na aldeia. Jesus ficou 2 dias num lugar que ele não podia nem entrar. Por quê? Por causa de uma mulher. Mas porque através dessa mulher, uma cidade ia ser transformada. Gente, que isso? Que testemunho é esse? Nós tínhamos que ouvir só essa história, sair daqui, não ia precisar ler a Bíblia nunca mais. Só isso aqui era para ser suficiente. Só essa história era para ser suficiente para a gente ganhar essa cidade, para a gente mudar o nosso estado, para a gente mudar a história da nossa nação. Por quê? Porque todos nós éramos como essa mulher samaritana. E hoje nós estamos nos comportando como os discípulos, que foram à cidade, mas não fizeram nada, porque estavam preocupados com o seu umbigo, com o seu estômago, e não com as vidas que estavam ali. Pessoas que estão dispostas a fazer o que tem que ser feito, fazem Jesus mudar o caminho. Jesus muda o percurso por causa de gente que está disponível a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor quer usar. Pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus, sem nhenhenhen, sem fuleirar, sem frescura, fazem Jesus entrar em lugares que ele não entraria pelo normal, mas porque há alguém disposto a dizer: usa a minha vida. Ele vem em Cacoal, ele vem aqui na caverna, ele vem aonde você estiver. Se no seu coração você estiver disposto a matar a sede de outras pessoas que também não podem ir no poço, se não for ao meio-dia. A minha pergunta é: onde estão as prostitutas de Cacoal? Onde estão os homossexuais de Cacoal? Onde estão os noiados de Cacoal? Onde estão os vagabundos, presos, ladrão de Cacoal? Onde estão os assassinos de Cacoal? Eles deveriam estar aqui. Aqui é o lugar que Deus quer que eles estejam. Por quê? Porque Ele veio a Samaria por gente que estava indo buscar água ao meio-dia, mas nós nos transformamos no máximo em discípulos que compram comida na cidade, mas que não transformam a realidade da história de Cacoal. É pesada essa palavra, irmão. É dura. Ela começa de uma maneira doce, mas como João viu, Jeremias viu, Ezequiel, Isaías, ela é doce na boca, mas quando ela entra no estômago ela fica amarga, porque ela é como um remédio
que cura a nossa alma de uma religião voltada para satisfazer as nossas necessidades. O que fez Jesus vir até você é porque Ele viu em você um chamado para mudar a história dos samaritanos que estão ao seu redor. Pastor, vamos lá. Não, irmão, vai você. Porque é você que Ele tirou do poço. Eu estou indo aos meus samaritanos. E se eu não estiver, eu preciso de ajuda para ir. Mas eu tenho os samaritanos que Deus me preparou. Onde estão os seus? Pastor, ora você, irmão. Não transfere a sua responsabilidade para mim. Faça você o que Deus te chamou para fazer. Pastor, irmão, em nome de Jesus, você entendeu. Pastor, mas é algo específico que Deus chamou você para fazer. Conte comigo. Agora, se é o que Ele chamou você para fazer, faça você. Não fique se escorando em ninguém. Saia do poço, jogue o balde e vá mudar as vidas das pessoas que estão ao seu redor. Porque o Senhor curou você, transformou você para isso. Não transfira a sua responsabilidade. Não seja um discípulo que só se preocupa com o seu estômago, mas olhe para a realidade das pessoas. É mais vexame para nós vivermos um cristianismo que traz marmita para Jesus, com a desculpa de que nós estamos servindo Ele, mas pensando na nossa própria fome, no nosso próprio umbigo. Não finja que você está servindo Jesus preocupado com o seu próprio umbigo. Servir Jesus é ficar com fome, mas fazer a vontade do Pai, fazer a obra do Pai. Isso é servir Jesus, irmão. Chega de hipocrisia. Vou encerrar lendo um texto que está em Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, 24 ao 30, diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhe ele: um inimigo fez isso. Perguntaram os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes, para o queimar. Então colhei o trigo, e guardai-o no meu celeiro. Olhe para mim. Existem pessoas que são como aquela mulher no meio do poço. Existem pessoas que são como os discípulos que foram à cidade. E todas elas estão frequentando ambientes como esse. A minha tristeza é saber que eu e você podemos chegar ao final da nossa trajetória e sermos joio. A minha alegria é saber que o trigo é identificado no meio do joio por causa da espiga. A espiga do trigo tem grãos verdadeiros. As duas árvores, as duas espécies produzem uma... Não é árvore que chama, como é que é o nome disso? Sei lá, produz uma árvore, uma plantinha igual. E até a espiga das duas é muito semelhante. Só que só dá para identificar o que é trigo e o que é joio quando a espiga fica pronta para a colheita. Por quê? Porque a espiga do joio, ela dá grãos falsos. Então a espiga do joio, ela não pesa absolutamente nada. Ela é como se fosse de isopor. A espiga do joio não faz diferença nenhuma no joio. Então o joio continua com a espiga de pé. O trigo, quando a espiga fica pronta para a colheita, ela pesa, porque os grãos são pesados. Então, como a espiga pesa, o trigo quebra o pé, ele cai.
Quando o joio e o trigo estão prontos para colher, o trigo está caído, prostrado. O joio continua de pé intacto. Por que que o dono daquela colheita diz, espera, quando for a hora da colheita, eu mando colher o joio primeiro, porque o joio ia estar tudo em pezão. Então os caras passam arrancando aqueles feixes de joio e amarrando tudo para fazer uma queimada. E depois eles vêm de uma maneira, muito mais detalhada, muito mais calma, colher o trigo que está prostrado. Então eles precisam de mais tempo, de mais dedicação, de mais capricho para colher as espigas prontas que o trigo produziu. Irmãos, não se engane, cristãos verdadeiros produzem fruto, e fruto digno de arrependimento. Se você está em Cristo de verdade, a espiga vai fazer você se prostrar. Quem é cristão de verdade tem espiga, e espiga de cristão é pesada, faz ele se prostrar diante do Senhor. Todo o nosso serviço prestado a Deus produz em nós uma prostração. E quando nós nos prostramos, e se nós nos prostramos de todo o nosso coração, é porque há fruto dentro de nós, tão pesado, que nos faça nos quebrantar diante do Senhor para reconhecer. Não é porque nós somos, é por causa que o Senhor tem sido em nós. Isso é o que possibilita. A água viva que nós bebemos no poço se tornou em nós uma fonte. E agora por onde nós vamos andando? Quem tem sede, bebe. Quem tem sede, bebe. Quem tem fome, come. Porque dentro de nós tem uma fonte da eternidade. E essa fonte é Jesus. Se tem Jesus, você vai ter fruto. Se você tem fruto, você se prostra. Só se prostra quem tem fruto, porque quem tem fruto sabe, não é por causa de mim, é por causa da vida dele em mim. Eu não sou bom, ele é bom. E porque ele transformou a minha vida, a minha própria vida agora é um testemunho. Conheçam Jesus, ele é o Salvador do mundo e ele pode mudar você.